Amém. A paz do Senhor. Um abraço a você, sua família que estão aí em casa. O Senhor Jesus lhe abençoe com toda sorte de bênçãos. Hoje nós vamos encerrar, né? É uma responsabilidade muito grande de nós encerrarmos hoje esse propósito que nós estamos fazendo como igreja do Senhor. Amém? Mas fique atento aí, recebe aí que os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Amém? E o tema hoje é paz, chave de autoridade sobre a sua herança. Queridos, nós como pais, nós temos esta autoridade sobre a vida dos nossos filhos, sobre a palavra que lançamos sobre a vida dos nossos filhos. Todos nós somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus, ao qual nosso Pai Celestial concedeu através do teu grande amor. E somos chamados filhos de Deus para o louvor da sua glória. Aleluias! Eu gostaria que os irmãos, acompanhassem pela palavra lá em Salmos, no capítulo 127, que é o tema. Aleluias! Glória a Deus. Salmo 127, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Oh, glória! Aí volta um pouquinho em Salmos 94, no verso 14. Aleluias! A palavra do Senhor, ela se explica por si só, porque diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Oh, glória! Os filhos, queridos, são uma grande bênção de Deus. Criar uma família é um grande prazer, e Deus abençoa os filhos de quem o segue fielmente. Porém, quem tem filhos tem muita responsabilidade, não é verdade? O trabalho dos pais é ensinar os seus filhos a andar no caminho de Deus, a preparar eles para a vida adulta. E quem ama seus filhos os vai disciplinar em todo tempo. O trabalho dos filhos é obedecer aos seus pais e sempre lhes darem honra. Amém? Quem aceita Jesus como o único e suficiente Salvador se torna filho de Deus. Um pai que ama seus filhos. Deus nos ama e cuida de nós. Deus é o nosso Pai perfeito. Amém? Hoje, queridos, você já disse aí a seu filho que você o ama? Precisamos declarar, nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Se não disse, diga agora: filho, eu te amo, você é a minha herança que o Senhor me deu. Eu amo a sua vida. Amém? Pois o Senhor, queridos, nos disse isso pela manhã. Quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós vemos e contemplamos que a misericórdia do Senhor nos alcançou, porque levantamos, uns foram trabalhar, outros foram cuidar dos seus afazeres, para a glória de Deus. O Senhor, em todo tempo, Ele demonstra esse amor pelos seus filhos. E nós precisamos também demonstrar esse amor pelos nossos filhos. Amém? É certo que filhos não vêm com manual, não é verdade? Os meus não vieram, não vêm com manual. Muitas vezes nós acertamos, muitas vezes nós também erramos, não somos pais perfeitos, o único perfeito é o Senhor, que é eterno, é o nosso Pai Celestial, mas Ele sempre nos conduz e nos ajuda, queridos, quando nós buscamos nele o entendimento, buscamos nele o conselho para direcionar, para conduzir a vida dos nossos filhos, da herança do Senhor.
Eu faço uma pergunta para você aí na sua casa. O que tem sido nesse mundo referência de família, queridos? Os papéis hoje estão invertidos. Isso não foi projeto de Deus, porque Deus planejou tudo perfeitamente desde o jardim do Éden. O Senhor foi perfeito em tudo. Família sempre foi e sempre será um propósito divino do Senhor, que nasceu no coração dele, quando ele criou Adão e Eva. Amém? E eles, os nossos filhos, são as nossas heranças. Eles carregam o nosso sobrenome, mas eu entendi nesse tempo que a identidade dos meus filhos está em Deus. A identidade dos nossos filhos estão no Senhor. Amém? Eles são a herança do Senhor, que Ele nos deu. A identidade dos nossos filhos é celestial. E eu digo para você uma coisa: eles não foram feitos filhos para o mundo. Eles foram feitos filhos de Deus para cumprir os propósitos divinos do Senhor aqui na terra. Amém? Mas o que nós temos visto diante de tantas circunstâncias, tantos ataques às famílias, ainda nesse tempo de pandemia, infelizmente, como tem crescido o número de divórcios, e no meio do povo chamado povo de Deus, tem criado muitas contendas, brigas, discussões, porque o marido hoje fica muito mais tempo em casa, a mulher também, os filhos também. Ah, queridos, mas é um tempo de nós nos prepararmos, é tempo de nós voltarmos ao Senhor, nós, a nossa casa, a nossa família. E verdadeiramente, queridos, ter filhos, cuidar de filhos neste tempo é muito difícil. Só com auxílio mesmo divino do Senhor para guardar os nossos filhos. E a Bíblia, queridos, ela não é um conto de fadas. Ela é uma carta de um pai amoroso que deixou para os seus filhos, que deixou para você. E ela tem muitos ensinamentos. Eu gostaria que você acompanhasse aí comigo no Salmo 128. A Bíblia é tão clara, queridos. Salmo 128, do verso 1 ao verso 3, o Senhor diz assim, ó: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Oh, glória! Toma posse, queridos, desta palavra do Senhor para a tua casa, para a tua família, porque o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Seja grato ao Senhor pela família que Ele te deu. Às vezes nós achamos, queridos, que a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa. Mas eu quero dizer para você que não é não. Porque o Senhor, Ele te deu uma família linda. Lute por ela. Persevere por ela. E nós vamos ver aqui que isso é possível. Mas eu quero dizer para você, se glória a Deus, o seu lar está tudo bem. Se não precisa de mudança, que está tudo maravilhoso, glória a Deus. Continue orando, perseverando, sendo fiel ao Senhor. Amém? Mas, queridos, se você precisa que teu lar seja alcançado pelo Senhor, se o seu lar precisa de restauração, se ele precisa de perdão, de cura, de amor, de mexer nas estruturas, Ele está aí na tua casa nesta noite. Abra a porta do teu coração e deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor agir por você. Aleluias. Glória a Deus. A palavra de Deus nos lembra também que Ele é um Pai perfeito. E Ele sempre vai estar ao nosso lado em todo o tempo. Tanto na paternidade quanto na maternidade. Em Mateus 7,11 o Senhor diz assim, ó:
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Queridos, viver uma vida íntegra nos ajuda a ter filhos felizes. Filhos debaixo da bênção do Senhor. Amém? Não desvie dos caminhos do Senhor. Muitos filhos, muitos pais desejam ficar na rua do que vir para casa, porque só encontra contendas, brigas, xingamentos. Quantos preferem estar em outro lugar do que não estar ao redor da mesa, comendo com os seus? Esse tempo, queridos, de pandemia tem que fazer a gente acordar, porque é um tempo que estamos mais tempo juntos. Nunca houve um tempo que a família tivesse tão junta como hoje. Não podemos perder esse tempo precioso. Ame a sua família, ame seus filhos, ame seu marido. Marido, ame as suas esposas. Amém? Coloquem, queridos, Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a tua família. O ministério nosso, de Cristo Jesus na terra, começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E o Senhor fala, que o justo que leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. É a palavra de Deus. Quando nós buscamos estar no caminho de Deus, servindo ao Senhor, o Senhor prepara o caminho da vida dos filhos, dos esposos, das esposas. Precisamos nesse tempo, queridos, tomar posse da palavra de Deus, trazer ela à existência, profetizar. Nós louvamos aqui ao Senhor o vale de ossos secos. Se o teu lar aí está como vale de ossos secos, profetize vida no seu lar, profetize vida na vida dos seus filhos. Amém? E eu quero dizer para você nesta noite que há chaves espirituais que precisam ser abertas, tanto em nossas vidas como na vida dos nossos filhos. Filhos de sangue, filhos do coração, filhos da fé. O maior amor que houve foi o amor do nosso Pai Celestial. Que lá em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus demonstrou e demonstra amor por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Amém? E a primeira chave que eu quero falar para você nesta noite é sobre a chave da palavra lançada sobre a vida dos nossos filhos. Queridos, há um grande poder na palavra. No início era escuridão, no início não existia nada, mas pela palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas. Amém? E as nossas palavras também têm muito poder. A palavra de Deus é viva e cheia de poder, porque Jesus é a palavra. E as nossas palavras afetam as nossas vidas e têm poder sobre a vida e a morte. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver irado, bravo com o seu filho, aquieta o teu coração. Vai orar ao Senhor para que no momento certo você venha conversar com Ele. Porque quando o nosso coração está irado, está bravo, a nossa boca fala o que não convém falar. E muitos, queridos, nesse tempo, têm matado seus filhos através da palavra. Nós temos a palavra, o poder, a autoridade de abençoar ou amaldiçoar.
Por isso nós precisamos aprender a ter muito cuidado com as nossas palavras. Lembre-se, os pais têm autoridade sobre a vida dos seus filhos, e isso é algo muito sério. E o Senhor, no louvor, me fazia lembrar, lá em, se não me engano, em 2 Reis, quando Elias, o Senhor iria recolher Elias, Eliseu falou, Elias falou para Eliseu: o que você quer? Pede que eu lhe darei. E ele falou: eu quero uma unção dobrada, a tua unção dobrada. Ele pediu aquilo, queridos, a unção dobrada, porque ele entendia a autoridade que estava sobre a vida de Elias. E ele recebeu. Nós estamos debaixo da autoridade divina, amém? Debaixo da autoridade do Senhor. Mas debaixo dos nossos filhos, nós somos autoridades sobre a vida deles. Eu gostaria que vocês atendessem a uma palavra lá em Tiago. Tiago, no capítulo 3. Olha o quão sério é a palavra, queridos. Lance palavras de bênçãos sobre a vida dos teus filhos, igreja. Aleluia! Tiago, capítulo 3, do verso 3 ao verso 8, diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como é forte esta palavra que nós acabamos de ler em Tiago 3. Queridos, nós temos o poder da palavra. Lance palavras de bênção sobre a vida dos teus filhos. Em Provérbios 18, do 20 ao 21, o Senhor diz assim, ó: do fruto da sua boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, se você lançar palavras de vida, você vai comer palavras de vida. Se você lançar palavras de morte, você vai comer palavras de morte. Devemos lançar, declarar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Mesmo que você ainda não esteja vendo nada, você lance a palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos. Amém? Palavras de conselho eu coloquei aqui, de correção, de amor, de cuidado. Lança sobre eles a palavra de Deus, a Bíblia, o que a Bíblia diz. Lance sobre a vida dos seus filhos. Eles são a sua herança, queridos. São únicos. Não compare os seus filhos com ninguém. O Senhor os deu para vocês cuidarem deles aqui na terra. Eles têm a sua genética, mas cada um tem a sua peculiaridade. Cada um tem a sua singularidade em Deus, a sua identidade.
Por isso nós temos que ter sabedoria, porque cada filho é uma maneira que você vai tratar, não com distinção, não, mas cada um tem uma maneira, principalmente, queridos, quando os filhos, um é muito mais velho e o outro é pequeno, você não vai poder falar uma palavra difícil que o filho não vai entender. Então a gente tem que ter sabedoria e cuidado com tudo que você lançar sobre a vida do teu filho. Amém? Outra coisa que eu ouvi na semana passada que o pastor Edivaldo pregou, ele falou muito sobre o perdão, a falta de perdão, aquilo que incomodou na vida dos pais para com os pais, que os filhos acabam refletindo, né? Então, querido, se errou, peça perdão. Tenha humildade no coração e um coração quebrantado em Deus para pedir perdão. Filho, errou, peça perdão para o teu pai. É bênção. Você vai ver aqui que é bênção. Uma outra chave, queridos, é a chave que abre portas. São os pais de joelhos para que tenhamos os nossos filhos de pé. Qual é essa chave? A oração, a intercessão sobre a vida dos nossos filhos. Nós intercedemos por muitas coisas, mas a principal é você interceder primeiramente pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Compartilha comigo da palavra do Senhor em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor fale ao teu coração aí na tua casa, queridos. Porque o Senhor está falando conosco, amém? Efésios no capítulo 3, do verso 9 ao verso 14, diz assim. É Paulo declarando, você vai entender. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E Paulo declara aqui no verso 14, por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo estava falando das tribulações que ele estava passando, mas Paulo, ele tinha a preocupação de conduzir a igreja, de mostrar à igreja que o Senhor estava no controle de todas as coisas, mas que ele teria que fazer a parte dele, que era orar, que era interceder, e ele não se ajoelhava por qualquer causa. Ele se ajoelhou pela causa da igreja, do evangelho de Cristo Jesus, a propagação da salvação. E nós nos ajoelhamos pela vida dos nossos filhos, que é a nossa herança, queridos. Onde há joelhos dobrados, não existe batalha perdida, eu escrevi aqui. E é verdade. Imagina, queridos, a chave da palavra de Deus na sua boca e os seus joelhos dobrados, seus filhos receberão bênçãos incontáveis do Senhor. E eu digo para você nessa noite, cumprirão os propósitos do Senhor. Se ainda não realizou na vida dos teus filhos, não desanime, persevere pela fé em Cristo Jesus. Que Ele é poderoso, como nós lemos aqui em Efésios, para fazer muito mais de tudo aquilo que você tem orado, pedido, pensado, pelo poder de Deus que na tua vida opera. Que opera sobre a vida dos teus filhos. Se você é casado ou não, você não tem filhos, mas você tem sobrinhos, você tem filho de um amigo, que sempre a gente está intercedendo, cuidando, sobrinhos. Precisamos, queridos, exercitar isso. Eu oro pela vida dos meus sobrinhos.
pela vida dos meus sobrinhos netos, sobrinhas netas. Oh, glória! A gente precisa estimular. Amém? Porque lá em Filipenses, no capítulo 4, o Senhor fala: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ore com fé. Espere, confie e busque ao Senhor pelos teus filhos, pela tua família. Só no Senhor, queridos, eles terão um futuro. O mundo não tem futuro para nós, mas o Senhor tem. Principalmente nesse tempo. Amém? Não desista dos teus filhos. Filhos que o Senhor lhes deu por herança. Ore para que seus filhos tenham experiências com o Senhor. Orem para que o Senhor alcance o coração e a mente dos teus filhos. Que se cumpra os propósitos divinos na vida dos teus filhos. Amém? Tínhamos muito mais coisa, mas não temos muito tempo. Mas a terceira chave que eu quero te dizer nesta noite é a chave da obediência como os filhos. Nós também somos filhos. Nós vimos aqui em uma ministração que nós também somos filhos de Deus. E eu sempre costumo orar falando: Senhor, antes do Rodrigo e a Isabela serem meus filhos, eles são teus filhos. Toma a vida deles em tuas mãos. Porque o Senhor tem cuidado de nós. E há promessas, queridos, para se cumprir na vida de cada filho, viu? Primeiro é a obediência que vem para com Deus, nosso Senhor, e depois com os pais. Filhos, sejam obedientes. Eu não tenho mais nem minha mãe, nem meu pai, mas eu já os tive. E filhos precisam obedecer, porque é promessa. Olha, nós vamos ver aqui. Há muitas situações que os pais precisam corrigir os seus filhos. Para punição? Obviamente que não, queridos. Para que eles tenham uma vida abençoada diante de Deus. E o que nós vemos hoje em dia? Filhos que chegam até bater em seus pais, a não obedecer os seus pais, não dar ouvido aos seus pais. Muitos filhos pequenos, que mal têm entendimento, mas já é desobediente. Amém? A Bíblia diz que o Senhor corrige quem Ele ama. Em Efésios, acompanha comigo aí, um pouquinho para frente, em Efésios 6, no capítulo 1, ao versículo, Efésios 6, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e que tenha vida longa sobre a terra. E o Senhor diz no verso 4: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os filhos, queridos, refletem os seus pais. Ei, pai, ei, mãe, você é espelho para os seus filhos. Que sejamos bons espelhos para os nossos filhos, queridos. Mas os filhos também precisam obedecer. Os filhos precisam também obedecer o seu pai e a sua mãe. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês lá em Provérbios, no capítulo 6. É muito forte isso, viu, queridos? Porque é bênção. Filhos obedientes é bênção no Senhor. Amém? E bênção para a vida deles, filhos. Olha que interessante, né? É uma bênção com promessa. Obedece seu pai e tua mãe. Honra eles, queridos. Você vai ter vida longa na terra. Amém? Queridos. Provérbios, no capítulo 6,
do verso 20 ao verso 23, diz assim, ó: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eu quero dizer para você que é filho, se o seu pai e tua mãe, às vezes aí, ó, quer te corrigir, obedeça, ouça com atenção, porque não há amor maior que o amor de um pai. Primeiro é o amor de Deus que nós vimos aqui, que Jesus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus por amor a nós. E o outro é o nosso amor verdadeiro pelos filhos. Nós ouvimos que existe ex-marido, ex-esposa, ex-sogra, ex-cunhado, mas nós nunca vamos ouvir que existe ex-filhos, porque é herança, é perpétua, é de geração em geração. Os filhos são a nossa herança, presente, recompensa que o Senhor nos deu. Ame seus filhos, mas também os corrija na obediência. Amém? Glória a Deus. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 20, diz assim, ó: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Eu vou repetir. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Olha que palavra de bênção. Olha que palavra de bênção. Em Efésios, queridos, no capítulo 2, também tem uma palavra que vai falar ao nosso coração. Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo falava isso para a igreja, e hoje nós estamos falando para os nossos filhos. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do teu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? É muito forte a palavra do Senhor. Nós, queridos, foi o que eu disse para vocês, nós não criamos os nossos filhos para o mundo. Nós criamos ele para cumprir os propósitos divinos do Senhor na terra. Os filhos são a tua herança. Herança é coisa preciosa, é algo precioso. Por isso nós temos que cuidar muito bem. E o Senhor, queridos, se nós, depois de tudo isso que nós ouvimos hoje, se nós ainda temos dificuldades, peçamos ao Senhor que Ele nos dê sabedoria para corrigir, sabedoria para orientar, para abençoar, para interceder, para caminhar ao lado do filho. E se não temos essa sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, sem fazer acepção a pessoas, diz lá em Tiago. Quando não sabemos o que fazer em relação ao Senhor, olhe, volte os seus olhos para Deus, que é da onde vem a resposta. Deposite a sua fé em Deus, nele. Chame, clame por sabedoria, por misericórdia, por discernimento, mas não desista dos teus filhos. O ame,
incondicionalmente. Que se você tiver fé, buscar, declarar palavras de bênção sobre a vida dos teus filhos, interceder pela vida dos teus filhos, abençoar a vida dos teus filhos, os seus filhos serão filhos obedientes para a glória de Deus. Precisamos, queridos, demonstrar amor. O mundo carece de amor, as famílias carecem de amor, porque carecem de Deus. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que Ele está à porta e Ele bate. Aquele que ouvir, abrir a porta, Ele entrará, ceará com Ele e Ele com você. Deixa Cristo entrar na tua casa, na tua vida. Amém? E você vai receber, olha aqui, queridos, a promessa do Senhor. Provérbios 17:6. Toma posse dessa palavra, pastor Edivaldo, pastora Luana, eu, Glória, Juninho, quando tiver os filhos, Natan, glória a Deus, Ivetinha aí, que tem os sobrinhos aí, né? Diz assim a palavra do Senhor: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Que dádiva, queridos. Eu penso que é uma dádiva maravilhosa de ver os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, na presença do Senhor, no caminho do Senhor. Amém? Em Deuteronômio, para encerrar, no capítulo 6, do verso 6 ao 7, diz assim: que todas estas palavras que lhe ordeno hoje estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Queridos, precisamos deixar sucessores. Continuar o nosso legado na terra até que o Senhor volte. E isso é o papel dos filhos. Amém? Glória a Deus. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo e nem desamparará a sua herança. Outra palavra também poderosa é a adoração. É uma arma poderosa. Coloque louvores no seu lar. Ouça, dance para o Senhor. Prepare o ambiente espiritual do seu lar. Cuidado com o que você declara, com as palavras que você fala. Se você falou palavras torpes, palavras que machucaram, peça perdão. Quebrante o seu coração. Volte ao início de tudo. Faça tudo diferente. Agora, queridos, a gente está vendo muito esse negócio de mesa posta, né? Eu tô achando esse negócio chique. É chique, mas é chique quando você tem todos os seus ao redor da mesa. Para que você vá bem no teu trabalho, a sua mulher como fruta frutífera e os seus filhos ao redor da mesa. Amém? Glorificando e exaltando ao Senhor. Que esta palavra, querido, você guarde no teu coração. Olha, são 3 chaves poderosas que nós como pais, como autoridade sobre a vida dos nossos filhos, devemos fazer. Porque isso vai ser bênção no teu lar, vai ser bênção para a tua família. Que Jesus abençoe o teu lar, que cubra a tua casa com o sangue do Cordeiro, que os livre de todo mal, que guarde a saída e a entrada de vocês, que vocês sejam uma família feliz e próspera no Senhor. Declara palavras de bênção sobre os teus filhos, sobre os maridos, as esposas. Diga que ama. Como é gostoso ouvir, queridos. Deus te ama, Jesus te ama e eu também. Amém? Que o seu lar seja cheio da graça do Senhor. Que os seus filhos sejam verdadeiramente esta herança, esta recompensa que o Senhor te dá. Amém? Estamos encerrando. Que esta palavra fale ao teu coração, ao coração da tua casa, da tua família. Amém? Glória a Deus.
Quinta-feira, segunda, sábado, oh meu Deus, já confundi tudo. No domingo, queridos, teremos culto a partir das 18 horas, amém? Conecte-se aí conosco, nos céus, para você ouvir uma palavra, receber uma palavra de bênção, amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas comunhões, consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Que o teu lar receba a bênção do Senhor, que o Espírito Santo de Deus habite aí no teu lar, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, em nome de Jesus. Glória.